Queridos, o Espírito Santo, ele se retira ou abandona aquele que está em pecado? É a pergunta que nós estamos fazendo aqui. No meio cristão, nós sabemos que existem ali as duas opiniões. Uns vão dizer que sim, que ele se retira, e outros vão dizer que não, que ele continua. São duas opiniões diferentes. Nós vamos estudar aqui na Palavra de Deus o que realmente acontece. O que é que você acha? Qual é a sua opinião a respeito disso aí? Vou dar aqui um exemplo. Já vou começar com um exemplo. Um cristão ali que começa a ter, por exemplo, um relacionamento extraconjugal, começa a ter um envolvimento ali com um amante por vários meses ou anos, né? E aí a gente pergunta, esse cristão que tinha entregue sua vida para Jesus, tinha o Espírito Santo, ele continua com o Espírito Santo, mesmo tendo essa vida esse relacionamento extraconjugal, tendo um amante? Porque a Bíblia vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é santuário do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 6,19, nosso corpo é santuário, é templo do Espírito Santo. E uma vez que você entrega-se ao pecado, ele continua habitando nesse corpo. Um outro exemplo é o cristão que se desvia da palavra e começa a viver ali uma vida de prostituição. O Espírito Santo continua com esta pessoa, habitando neste corpo, que agora está sendo dado à prostituição, vivendo no pecado. A pessoa se desviou da palavra e está vivendo esta vida. Então alguns vão dizer que sim. E uma das passagens que essas pessoas vão se utilizar na Bíblia é a que está lá em 2 Timóteo 2, versículo 13, quando diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Agora, o interessante é que vamos usar esse texto fora de contexto. A gente tem que entender o que quis dizer isso aí. O que Paulo quis dizer com essa palavra aí a Timóteo. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Então, aqueles que defendem que o Espírito Santo continua na vida da pessoa, mesmo ela estando em pecado, vai justamente um dos textos, né, que vai se utilizar é desse. Porque Deus permanece fiel, Ele deu o Espírito Santo, Ele garante até o fim. Mas será que é isso mesmo que está sendo dito no texto? Vamos ver qual é o contexto. Porque aí em 2 Timóteo 2,13 diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Agora, no versículo anterior, no versículo 11 e 12 de 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim: palavra fiel é esta, versículo 11, 2 Timóteo 2, versículo 11, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Olha só o que diz aí, queridos. Deus permanece fiel à sua própria palavra, à palavra dele. Então, aquilo que ele nos garantiu, ele não vai voltar atrás. Ele não é igual a nós, que muitas vezes dizemos uma coisa agora, lá na frente já estamos dizendo outra. Voltamos atrás. Mas Deus não. O que Deus disse, ele não volta atrás. O que ele garantir para cada um de nós, ele vai até o fim, ele cumpre. Nós podemos até voltar atrás nas nossas decisões, nas nossas atitudes, mas Deus não volta, meu irmão. Deus garante aquilo que ele prometeu. Então, olha o que ele nos garante, por exemplo, nos versículos aí que eu acabei de ler, versículo 11 e 12. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. É uma garantia de Deus. Se morrermos, tem um se aí condicional. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Agora, se não morrermos com ele, porque nós podemos estar na caminhada aqui com Cristo, mas será que até o dia da nossa morte ou até o dia da volta de Cristo nós estaremos com ele? Essa é a questão. E aí tem um se dizendo: se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Aí o versículo 13 fecha dizendo: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, meu irmão, se nos desviarmos da palavra de Deus, né, Deus continua fiel nas suas promessas. Mesmo nós sendo infiéis a ele, nos desviando, ele continua fiel
fiel à sua própria palavra. Aquilo que ele disse, ele garante. Que se morrermos com ele, também com ele nós viveremos. Ele garante que se sofrermos com ele, também com ele nós reinaremos. Agora ele também diz, se o negarmos, também ele nos negará. E quando é que negamos a Deus, meu irmão? Quando é que eu e você estamos muitas vezes negando a Deus? Quando viramos as costas para Ele e passamos justamente a viver uma vida de pecado. De que forma é que Deus nos nega? De que forma Deus irá nos negar? Se retirando de nós, meu irmão. Tirando de nós o seu Espírito. Tirando de nós o Espírito Santo. Deus retirou o Espírito Santo ali do rei Saul por causa da desobediência de Saul. Você vai ver aí, por exemplo, em 1 Samuel 16, versículo 14, vai dizer assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. A primeira parte do versículo aqui que é o que a gente está meditando. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Então, Deus concedeu a Saul ali o Espírito Santo. Saul foi mudado em um outro homem, mas Saul ficou em desobediência. E por conta da desobediência, foi retirado dele o Espírito Santo do Senhor. E o rei Davi, quando reina logo em seguida ao rei Saul, Deus passa o reinado para Davi, ainda novo, jovem, e Davi ali comete o pecado. O rei Davi, vendo o que havia acontecido ali com o rei Saul, ele faz o seguinte pedido a Deus depois de haver cometido também um pecado. Todos conhecem ali, a maioria conhece o pecado de Davi, né? Com Batseba, o adultério que ele cometeu ali com a mulher de Urias. E ele manda Urias para a guerra para que fosse morto propositalmente. Então ele comete o pecado de adultério e o pecado de homicídio. E o rei Davi, vendo o que havia acontecido ali com o rei Saul, então ele vai fazer o seguinte pedido a Deus, lá no Salmo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só. Se Davi faz esse pedido é porque é possível ser lançado fora da presença do Senhor e também retirar dele ali o Espírito Santo. O Salmo 51 é justamente um salmo de confissão e arrependimento ali de Davi. Antes de Davi pedir que não retirasse dele ali o Espírito Santo, meu irmão, ele fez um outro pedido a Deus dizendo que não me lances fora da tua presença. O que isso quer dizer, meu irmão? Não me lances fora da tua presença. Antes dele pedir que Deus não retirasse dele o Espírito Santo, ele fala: Senhor, não me lances fora da tua presença. Isso quer dizer que o cristão que peca, ele não perde logo o Espírito Santo de imediato. O Espírito Santo não se retira de imediato. Mas de imediato ele pode já estar saindo da presença de Deus, da presença do Senhor. Se o cristão persistir ali no pecado e não se arrepender, aí sim o Espírito Santo não vai ser cúmplice no pecado. Ele vai se retirar daquele irmão. Porque o irmão persiste em não se arrepender e continuar no pecado por meses ou anos. Com certeza o Espírito Santo não vai estar habitando em um corpo que foi dado à prostituição ou ao adultério ou qualquer outro pecado. Então, Davi faz esse pedido aí, né? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi pecou, mas no momento em que Davi peca ali, de imediato o Espírito Santo não sai de Davi. Por isso que eu disse que ele não sai de imediato. É como se o Espírito Santo estivesse esperando ali uma resposta sua de arrependimento. Você se arrependesse, pedir perdão a Deus, se reconciliar com Deus novamente. Ele não sai de imediato. Davi pecou e ainda estava ali com o Espírito Santo. O Espírito Santo não se retirou dele assim de imediato, mas iria se retirar. Tanto que ele faz esse pedido a Deus: não me lances fora da tua presença, Senhor. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque ele sabia que ia perder. Mas ele, temente a Deus, ele se arrepende de imediato, lança-se aos pés do Senhor ali e pede perdão.
Jesus também, meu irmão, ele disse que aquele cristão que tem o Espírito Santo e não permanecer nele, este será lançado fora. Será lançado fora da sua presença. Será lançado fora da presença de Deus. Ser lançado fora é não ter mais parte com Jesus no reino dos céus mesmo. Ser lançado fora é não mais ter o Espírito Santo para entrar no céu. Olha o que Jesus vai dizer em João 15, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. À semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Jesus está comparando aquele cristão com um ramo que irá secar e vão apanhá-lo, lançar no fogo e irão queimar aquele ramo. Então ele diz em João 15, versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Porque uma coisa é você entregar sua vida para Jesus, receber o Espírito Santo e entrar em plena comunhão com o Senhor hoje. E outra coisa diferente é você permanecer nessa comunhão. É você prosseguir com Jesus daqui para diante. Alguém pode até dizer assim, Jesus falou que aquele que vai até ele, de maneira alguma o lançará fora. Realmente Jesus falou isso aí, lá em João 6, versículo 37. E aí a gente pergunta, será que Jesus está entrando em contradição? Porque aqui em João 15, versículo 6, ele diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Lá em João 6, 37, ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Vamos tentar entender aí esse texto, porque com certeza Jesus não está entrando em contradição. Às vezes nós não estamos sabendo entender. Onde Jesus diz lá em João 15, 6, que se alguém não permanecer nele, será lançado fora, isso aí ficou claro, né? Ele vai falar ali sobre a videira, que nós somos os ramos, né? O pai é o agricultor, e aquele ramo que não estiver dando fruto, este será cortado. Mas o que estiver dando fruto, o Pai, que é Deus, né, limpará, e esse dará mais fruto ainda. E no versículo 6 ele vai dar essa palavra, mas se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. E a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas lá em João 6,37 ele já vai dizer que todo aquele que o Pai lhe dá, esse irá a ele. E ele diz, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. E aí, meu irmão, primeiramente, precisamos entender quem são aqueles que Deus dá para Jesus. Quem são esses? Nós vamos ver isso aí lá no versículo 45, João 6,45, está escrito assim, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aí agora vai fazer sentido o versículo 37, quando ele diz, e o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Porque no versículo 45 ele diz, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então aqueles que Deus dá para Jesus, meu irmão, são todos aqueles que têm ouvido e aprendido da parte de Deus através da sua própria palavra. É esses que vão para Jesus, é esses que Deus tem dado para Jesus, os que têm parado para ouvir e aprender a respeito da sua própria palavra. Aí Jesus diz, esses daí jamais os lançarei fora, jamais. Então os que têm ouvido e aprendido, creram que Jesus é o Filho de Deus. E creram que somente através dele importa que sejamos salvos. Esses irão até Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então Jesus jamais vai lançar esses fora. É por isso que Jesus diz, quando Jesus diz ali, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quando Jesus diz isso aí, subentende-se que estes irão permanecer com ele na caminhada. Que estes não irão se desviar do caminho e irão permanecer firmes ali na fé. Por isso ele diz, de modo algum os lançarei fora. Só que lá em João 15, versículo 6, Jesus faz uma advertência para aqueles que não permanecerem firmes nos caminhos do Senhor, para aqueles que não permanecerem firmes na fé.
Aí Jesus já vai dar uma advertência. Olha, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Quando ele diz lá que aqueles que vão a ele, que o Pai lhe der, de maneira alguma lançará fora, subentende-se ali que ele está falando daqueles que permanecerem, que ficarem firmes até o dia da sua morte ou até o dia em que ele retornar. E aqui em João 15, versículo 6, ele já esclarece. Ele diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Então, aquele que se envereda pelo caminho do pecado, esse estará fora. Não tem como o Espírito de Deus estar habitando em um corpo em pecado. Está habitando com aquele que está vivendo em pecado. Lembra da parábola das 10 virgens? A parábola das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25, a gente vai ver ali que inicialmente todas as 10 virgens estavam preparadas para receber o noivo e ir com ele na carruagem. O noivo ali representa Jesus, quando ele voltar. Mas interessante que as 10 estavam preparadas. Se o noivo chega logo, as 10 iriam. Ou seja, é como se as 10 tivessem ali o Espírito Santo. Todas as 10 tinham o Espírito Santo. Estavam preparadas. Só que o noivo não chegou logo. E quando o noivo chega, que é Jesus, representando ali Jesus, 5 estavam despreparadas. Somente 5 estavam preparadas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, o que precisava para elas estarem preparadas, porque isso é o irmão ou a irmã lê aí Mateus capítulo 25. O certo é que somente 5, inicialmente as 10 estavam preparadas, mas quando o noivo chegou, quando Jesus chegou, somente 5 estavam preparadas, ou seja, 5 permaneceram na palavra, estavam cheias do Espírito Santo, e as outras 5, trazendo para os nossos dias, as outras 5 não estavam mais na palavra, estavam despreparadas, estavam negligenciando, estavam em pecado, não tinham mais o Espírito Santo, porque só entra na carruagem de Jesus, só vai para o céu aquele que tem o Espírito Santo. Então isso significa que as outras 5 não tinham mais o Espírito Santo, somente as 5 que tinham o Espírito Santo puderam entrar na carruagem e seguir com Jesus, seguir com o noivo. Então não tem como o Espírito Santo estar habitando em um corpo em pecado, a não ser que a pessoa se arrependa de verdade, mude de vida, peça perdão a Deus, que aí ele realmente vai se reconciliar, voltar à comunhão que ele tinha com Deus. Eu quero encerrar deixando aqui o versículo que está lá em Lucas 21, versículo 19. Lucas 21, versículo 19, o próprio Jesus vai dizer, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na nossa perseverança, meu irmão, que nós iremos para o céu. Nós já fomos lavados, santificados, purificados por Deus através do seu Espírito, através de Jesus. Mas nós precisamos perseverar. Não nos acomodarmos, baixarmos a guarda e de repente estarmos vivenciando aí algum tipo de pecado. Não. A palavra é clara aqui, Lucas 21, 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe aí a toda a sua família.